Olá, 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 tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Sou o professor Heitor Barros, estou aqui mais uma vez para falar com vocês um pouquinho sobre o quê? Sobre matemática computacional. Aula passada a gente falou sobre o quê? Aula passada a gente falou sobre conjuntos, né? O que é que são conjuntos, qual a definição de conjuntos, né? E a gente viu o quê? Que conjunto nada mais é do que uma coleção de coisas que podem ser descritas por uma mesma característica. Né? O que é que faz aquele conjunto existir? Né? Como é que você começa a escrever aquele conjunto? Fácil. Eu agrupo coisas ali que têm características semelhantes, como, por exemplo, o conjunto dos números naturais menores do que 6, né? Que foi aquele exemplo lá que a gente deu no começo da aula. Né? Quais são os números naturais menores do que 6? Aí você lembra lá da partezinha lá de conjuntos numéricos, né? O que é que são os naturais? Os naturais, eles são os números que a gente aprendeu a contar mais cedo, né? Quando a gente era criança. 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, né? Então, no caso, como a gente quer o quê? Número natural menor do que 6, vai de 0 até 5. A gente viu também conjuntos de números inteiros, né? Que são, você pega os naturais e adiciona ali também os números negativos. Vimos também conjuntos de números racionais, né? O que é que são os números racionais? Os números racionais nada mais são do que os números que podem ser escritos na forma de fração. E vimos também os irracionais, né? Que são dízimas não periódicas, né? Dízimas não periódicas, ou seja, aquelas dízimas que não encontram nenhum padrão. Por exemplo, raiz de 2, né? Raiz de 2 é um número irracional, o número π, né? Professor, mas o pi é irracional, né? Por quê? O pi não é 3,14? Galera, 3,14 é o númerozinho lá que a gente aprendeu a utilizar na escola, até mesmo para facilitar as contas, tá certo? Mas na verdade verdadeira, o pi é um número bem extenso, é um número infinito, né? Tem uma quantidade infinita de casas decimais. Eu não sei nem decorar as 10 primeiras, né? Claro, a gente sabe as duas ali, mas o fato é que o número π é uma dízima não periódica, portanto, ele é um número de casas decimais infinitas que não seguem um padrão, então ele é um número irracional. Né? E alguém chegou ali e disse, olha, a gente tem como, ao invés de ficar falando racional, irracional, racional, irracional, a gente tem como juntar as duas coisas em uma só, a gente chama logo todo mundo de real. Né? Então, quando a gente fala em números reais, nós estamos falando de praticamente todos os números ali, né? os racionais e também os irracionais. Né? Existe um conjunto à parte que eu não citei, né? Tá? Até porque não nos convém, que é o conjunto de números complexos, tá bom? Então, um conjunto de números complexos é um conjunto à parte dos reais, ok? Vimos também pertence e não pertence, vimos que pertence e não pertence é uma relação entre elemento e também conjunto, né? Eu digo 2 pertence ao conjunto A, 3 não pertence ao conjunto A, né? E assim por diante. E vimos também a relação está contido, não está contido, e contém e também não contém, que são relações que trabalham aí entre o quê? Entre conjuntos, né? Então, esse foi o conteúdo da aula passada. Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma questão, é importante você reassistir a aula, vai lá, assiste a aula novamente, vai no fórum, fala com o seu tutor, assiste o vídeo lá do professor Thomas, né? Tem um vídeo lá do professor Thomas, se não me engano, também na plataforma, e também lê o material. Lembra, galera, vocês têm o AVA, né? Vocês têm um ambiente virtual de aprendizagem, tá? É um ambiente maravilhoso, você tem acesso ao seu tutor, onde você tem acesso aos conteúdos, ok? Então não deixa de participar, não deixe de interagir, não deixe de tirar suas dúvidas. O seu eu do futuro vai agradecer a você, né? Vai por mim que dá certo. Tá? Investe em você hoje, para lá na frente você poder colher os frutos, né? Que com certeza serão frutos maravilhosos aí,
que você vai colher lá na frente, ok? Tranquilo? Então, galera, a aula desse vídeo vai ser sobre matrizes, né? Galera, é importante que a gente entenda que a ideia de matrizes, tá? É uma ideia tranquila, é uma ideia fácil, ok? Mas que algumas vezes a gente vai se embananando, tá? Mas às vezes a gente se embanana por besteira. Então a ideia aqui é que a gente possa aprender parte desse conteúdo de matrizes, né? Claro, um conteúdo bem extenso, a gente também não precisa aprender tudo de matrizes aqui durante o tempo, durante a sua caminhada profissional. Caso você vá precisando, você vai adicionando novos conhecimentos de matrizes, né? Eu, por exemplo, fiz meu mestrado em visão computacional, né? Então eu precisei dessa ideia de matriz muito forte aqui em minha mente, porque eu programava e utilizava imagens, né, na minha pesquisa. Então, imagens, quer queira, quer não queira, são o quê? São matrizes bidimensionais, né? Se ela for em escala de cinza, né? Mas se ela for RGB, cada ponto ali tem 3 cores, então acaba como se fosse ali uma matriz tridimensional, que na verdade não é, porque o RGB pega 3 cores ali. Mas enfim, tá? Então você vai, de acordo com o seu conhecimento aí, de acordo com a sua necessidade, você vai adquirindo novos conhecimentos em matrizes, tá? Mas vamos lá, chega de papo, né? Já conversamos demais, vamos logo começar a nossa aula. Vamos aqui para a transição. Foi, pronto. Chegando no nosso slide. Vamos lá, tela cheia. Foi? Não foi? Foi, agora foi. Então pronto, galera, a gente vai trabalhar aqui matemática computacional. Me chamo Heitor, queria muito estar com vocês, né? Mas vamos aqui para essa aula aqui. Bom, galera, ó, a gente entende matrizes como sendo uma tabela de elementos dispostos em linhas e em colunas, tá? De imediato, tem alguns pontos aqui que é importante a gente salientar, ok? Infelizmente, tem muita gente que confunde o que é linha e o que é coluna, tá? Professor, sério, seríssimo, galera, seríssimo, seríssimo mesmo, tá? Então, vamos lá, o que é linha? Linha é isso aqui na horizontal, tá? Isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha, aqui é como se fosse outra linha, tá? Mas na verdade aqui são várias linhas aqui, tá certo? Isso aqui é outra linha. Aqui, ó, aqui nós temos uma coluna, aqui nós temos outra coluna e mais uma coluna. Então, as linhas estão na horizontal, né? As linhas são deitadas. As colunas, elas ficam o quê? As colunas, elas ficam em pé, ó, na vertical. Ó. Colunas em pé, linhas deitadas, tá bom? Tem gente que gosta de pensar assim, né? Linha é como você escreve no caderno, né? Então, tá aqui, linha é como se fossem as pautas do seu caderno, né? E coluna que é deitada. Toda matriz, galera, ela possui uma quantidade de linhas, uma quantidade de colunas, né? Então, essa quantidade de linhas a gente vai chamar de M, tá? Quantidade de linhas nós vamos chamar de M. Então, são M linhas. Já a quantidade de colunas, a gente vai chamar de N, tá? Então, N colunas, M linhas e N colunas. De novo, M linhas e N colunas, tá? N de navio, colunas, M de Maria, linha, ok? Então, você vai ter matrizes com 2 linhas e 3 colunas, você vai ter matrizes com 3 linhas e 3 colunas, você vai ter matrizes com 4 linhas e 5 colunas, né? Você vai ter uma quantidade M de M linhas e N colunas, tá? Um outro detalhe que é importante a gente salientar também logo de cara
é que as matrizes, elas são representadas pela letra maiúscula, tá? Pela letra do alfabeto maiúscula. Então aqui, ó, azão, esse A maiúsculo aqui é o nome da matriz, né? Então aqui você tem uma matriz A com M linhas e N colunas, tá? Professor, o que é esse X aqui? Esse X, ele é aquele Xzinho do que a gente chama de por, né? É o versus, né? O times. O que é isso? Quando você vai tirar uma foto, né? Antigamente você ia lá no fotógrafo tirar a sua 3x4, não é isso? 3x4. Então aqui é a mesma coisa, ó, é M por N. Então uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, eu vou chamar de quê? De 2 por 3, tá? Então aqui não é MXN, não é M versus N, não é M vezes N, tá? Aqui é M por N, tá? M por N. Então, M por N e o nome da matriz aqui é A. Cada elemento da matriz, ou seja, cada componente da matriz, cada elemento da matriz, ele vai ser indicado geralmente pela letra minúscula daquela letra que deu o nome à matriz. Então, se a matriz é azão, o elemento da matriz vai ser azinho. Se a matriz é Bzão, o elemento da matriz vai ser Bzinho, tá? E a gente indica o elemento pela sua linha e pela sua coluna. E aí já vai o primeiro ponto que a gente tem que se atentar para não se confundir. Olha só. Quando eu estou falando do elemento, eu tenho que indicar qual linha ele está e qual coluna que ele está. Qual linha que ele está e qual coluna que ele está. A coluna do elemento eu vou chamar de J e a linha do elemento eu vou chamar de I. De novo, a coluna do elemento eu vou chamar de J e a linha do elemento eu vou chamar de I. Então, linha I, coluna J. Então, quando eu vou indicar o elemento, eu tenho que dizer em qual linha e em qual coluna ele está. Então, olha só, olha aqui para essa matriz. A11. Esse A11 significa o quê? Esse A11 significa que esse elemento aqui está na primeira linha e na primeira coluna. A12 significa o quê? Que esse elemento está na primeira linha, segunda coluna. Esse aqui de baixo, ó. A22. Esse elemento está onde? Esse elemento está na segunda linha e também na segunda coluna. A21. Esse elemento está na segunda linha, primeira coluna, ok? Então, o que é o A11, tá? Não é 11, não é A11, tá? É A11, indicando primeira linha, primeira coluna. A12, indicando primeira linha, segunda coluna. A21, indicando segunda linha, primeira coluna. E A22, indicando segunda linha, segunda coluna, certo? Então, galera, até aqui deu para entender, né? Essa definição de matriz, né? Matriz é um conjunto de elementos, um conjunto de valores que eles ficam dispostos ali em linhas e colunas, né? E eu vou chamar a quantidade de linhas da matriz como um todo, eu vou chamar de M, e a quantidade de colunas da matriz eu vou chamar de N, tá? Percebam bem, tá? Percebam bem. Quando eu falo de M, eu estou falando da quantidade total de quê? De linhas da matriz. Quando eu falo de I, tá? Quando eu falo de I, eu estou falando de linha? Tô falando de linha. Mas de qual linha eu estou falando? Eu estou falando da linha daquele elemento em específico, tá? Aquele elemento que está dentro da matriz. Então, quando eu falo de M, estou falando da quantidade total de linhas da matriz. Quando eu falo de I, eu estou falando a linha em específico a qual aquele elemento específico pertence, né? Em qual linha aquele elemento está. Da mesma forma, coluna. Quando eu falo
N de navio, N colunas, eu estou falando da quantidade total de colunas daquela matriz. Quando eu falo de J, eu estou falando da coluna específica a qual aquele elemento pertence, né? Então, quando eu falo N igual a 2, eu estou falando de o quê? Estou falando de duas colunas. Quando eu falo J igual a 2, eu estou dizendo o quê? Que é a coluna a coluna 2 a qual um determinado elemento pertence. Ok? Tranquilo? Show de bola? Então, nome da matriz, letra maiúscula, elemento da matriz. Geralmente, tá? Não é regra. Não é regra, tá? Então, geralmente, o elemento da matriz é representado pela letra minúscula referente àquela outra letra maiúscula que você deu o nome daquela matriz, né? Então, se a matriz é azão, o elemento vai ser azinho, ok? Tranquilo? Mas não é regra, pode aparecer uma matriz azão e um elemento bezinho. Não tem problema, ok? Vamos lá, continuando. Existem alguns tipos específicos de matriz, e aí de cara a gente precisa indicar um tipo aqui muito importante para a gente, tá? São as matrizes quadradas, tá? Matrizes quadradas. Por que essa matriz quadrada é tão importante? Porque ela tem uma característica em específico aí, que a quantidade de linhas dessa matriz é igual à quantidade de colunas dessa matriz, né? Qual é a grande característica de um quadrado? Todos os seus lados são o quê? São iguais, né? Qual é a grande característica de um quadrado? Um quadrado, quando você olha para alguma coisa, você diz que aquela coisa é quadrada. Por que você fala que aquela forma geométrica é um quadrado? Porque todos os seus lados são iguais, né? Então, a matriz quadrada ela é chamada de quadrada por quê? Porque todos os seus lados são iguais, né? Mas para todos os seus lados serem iguais, o que é que isso significa? Que a quantidade de linhas da matriz é igual à quantidade de colunas da matriz. Então, observando aqui essa matriz, ela tem três linhas e também tem três colunas, tá? Três linhas e também três colunas, ok? Então, quantidade de linhas igual a quantidade de colunas, ok? Em especial, nessas matrizes quadradas, e somente nas quadradas, e só faz sentido falar sobre isso nas quadradas, a gente tem o que a gente chama de diagonais, tá? Diagonal. Existe a diagonal principal e existe também a diagonal secundária. Mais uma vez, existem duas diagonais, tá? Existem duas diagonais nas matrizes quadradas. Quais são elas? É a diagonal principal e a diagonal secundária, tá? A diagonal principal, ela vai nesse sentido aqui, ó. Eu começo do A11 e vou até a outra ponta, ó. Eu sigo até a outra ponta no seu extremo, ó. Então tá aqui, essa daqui é a minha diagonal principal. A forma matemática de você identificar a diagonal principal é você perceber que a diagonal principal ela percorre os elementos que têm a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas, né? Então, a posição I é igual a J. Então, aqui, ó, A11, A11, A22, ó, primeira linha, primeira coluna, A22, segunda linha, segunda coluna, e aqui é o A33, terceira linha, terceira coluna. Então, linha igual a coluna, linha igual a coluna, linha igual a coluna, tá aqui, diagonal principal, quem é? 1 e 2 só. Número 1 e número 2. Esses são os elementos da diagonal principal. Quem são os elementos da outra diagonal? Os elementos da outra diagonal, tá aqui, é a diagonal secundária, só, diagonal secundária. A diagonal secundária, ela parte, ó, do elemento que está na outra ponta, ó, na outra ponta, o último elemento da primeira linha,
e percorre, ó, até a sua outra extremidade, ó, sempre descendo aonde, ó, na diagonal. Então, tá aqui quem são esses elementos aqui que estão na diagonal secundária. Nesse caso, 2, 1 e 4. Existe uma forma matemática, né? Existe uma forma matemática de você identificar os elementos que estão na diagonal secundária. Você olha para a quantidade de colunas, né? Soma com 1, nesse caso é 3, né? Então, 3 mais 1 dá 4. A soma da linha com a coluna tem que ser igual, nesse caso, a quanto? Nesse caso, é igual a 4. Né? Então, aqui, ó. Esse carinha aqui está na primeira linha, terceira coluna. 1 mais 3, 4. Esse cara está na segunda linha, segunda coluna. 2 mais 2, 4. Esse cara está na terceira linha, primeira coluna. 3 mais 1, 4. Então está aqui. Essa é a forma matemática de você reconhecer a diagonal secundária, ok? Quando nós temos uma matriz quadrada, o tamanho dela, ao invés de falar 3 por 3, a gente pode simplesmente dizer ordem 3. Quando eu falo matriz de ordem 3, automaticamente eu já vinculo aqui na minha mente que é uma matriz quadrada e que ela é 3 por 3. Se eu falo ordem 2, automaticamente já vem até minha cabeça que ela é uma matriz quadrada de 2 por 2. Se eu falo ordem 4, automaticamente já vem à minha cabeça que é uma matriz quadrada de tamanho 4 por 4, né? Ok? Tranquilo aqui? Então, recapitulando, eu só tenho diagonal principal e diagonal secundária onde? Em matrizes quadradas. O que é que são matrizes quadradas? São matrizes que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, né? Ou seja, M igual a N, tá? Então, eu tenho uma diagonal principal indo em um determinado sentido, onde seus elementos, a linha é igual à coluna, né? Então A1, A22, A33, assim por diante, tá? Depende do tamanho da matriz. E a diagonal secundária, né? Onde o N mais 1 é igual a I mais J. Professor, eu preciso decorar, por exemplo, esse N mais 1 é igual a I mais J? A rigor não, tá? Depende muito da situação. Nesse exato momento, se você simplesmente ter em sua mente que as posições, né, da diagonal principal e a posição da diagonal secundária já fechou, tá? Você conseguindo identificar onde que fica a principal, onde que fica a secundária, tá perfeito, tá certo? Tá tranquilo. Por quê? Por que eu preciso que você compreenda essa posição? Porque mais na frente, né, quando a gente for falar de determinante, o nosso próximo vídeo, tá? Aguardo vocês lá. Quando a gente for falar de determinante, a gente vai precisar identificar a diagonal secundária e também a diagonal principal, tá? As duas diagonais a gente vai ter que identificar, ok? Então, precisamos saber onde elas estão, quem são elas, tá? Então, se você tiver uma lista pega uma lista de matrizes quadradas aí, né? Vai na internet, né? Matriz quadrada, e começa a pesquisar para identificar as diagonais dessas matrizes, né? Vai facilitar aí muito a nossa aula, né? A nossa próxima aula, ok? Tranquilo? Bora embora? Bora continuar aqui com nossa aula. Vamos ver se está tudo certo aqui. Tá tudo ok. Vocês estão me ouvindo? Então, galera, temos também as matrizes triangulares. O que são matrizes triangulares? É que os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos nulos. Então tá aqui, ó, diagonal triangular superior. A diagonal triangular superior, ou diagonal, ó, falando diagonal, acabei lendo uma coisa e dizendo outra. A matriz triangular superior, os elementos abaixo, ó, da diagonal principal, cada diagonal principal, tá aqui, ó, 2, 1 e 4. Eles são todos o quê?
nulos, ó, são todos zeros. A matriz triangular inferior, acima da diagonal principal, cadê a diagonal principal? Está aqui, ó, 2, 1, 4 e 2, ó, 2, 1, 4 e 2. Então, a matriz triangular inferior, todos os elementos acima são o quê? Nulos, né? Ou seja, são o quê? Iguais a zero, tá? Isso daqui também, galera, é uma matriz triangular, tá? Isso aqui também é uma matriz triangular. Acima e abaixo também são o quê? São só elementos nulos, né? Acima e abaixo da diagonal principal. Em especial, essa matriz aqui, ela é uma matriz também chamada de matriz diagonal, certo? Ela também é chamada de matriz diagonal, ok? E, claro, eu só tenho como ter matriz triangular se o quê? Se a matriz for quadrada, ó. Essa daqui é 3 por 3, essa aqui é 4 por 4, essa aqui é 3 por 3, assim por diante, tá? E aí, como eu estava falando para vocês, aquela matrizinha que a gente falou é um caso especial de matriz triangular que a gente vai chamar de matriz diagonal, ok? Matriz diagonal. Apenas os elementos da diagonal são o quê? São diferentes de zero. Apenas os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Acima e abaixo é tudo igual a zero. E existe um caso especial de matriz triangular, que também é um caso especial de matriz diagonal, que a gente chama de matriz identidade. Matriz identidade. Que essa matriz identidade, ela também acaba sendo o que a gente chama de elemento neutro da multiplicação de matrizes. E o que é que tem de tão especial nessa matriz identidade? Uma coisa que a gente já vê, ela é diagonal, ela é quadrada, acima e abaixo, né, são tudo iguais a zero. E os elementos, todos os elementos da diagonal principal são iguais a quê? São iguais a 1, né? Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. A matriz identidade a gente chama de I, tá? A matriz identidade a gente chama de I. Claro, é o nome de uma matriz, então se é o nome de uma matriz, a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar o I maiúsculo, ok? Essa matriz identidade é uma matriz identidade de ordem 3. Como é uma matriz de identidade de ordem 3, a gente vai colocar um índice bem aqui embaixo, ó, 3, ó. Então, quando a gente fala I3, nada mais é do que uma matriz de identidade de ordem 3. Então, de uma forma geral, quando a gente coloca IN, né, I2, I3, I4, I5, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma matriz de identidade de ordem 2, no caso de I índice 2, né, I2. Quando a gente fala de I3, a gente está falando de matriz de identidade de ordem 3, I4, matriz de identidade de ordem 4, e assim por diante, tá? Mais uma vez, todas as triangulares, né, todas as matrizes triangulares são quadradas, logo a matriz diagonal e também a matriz de identidade também obrigatoriamente tem que ser o quê? Tem que ser matrizes quadradas, tá? Não se esqueça disso. Temos também a matriz nula. Matriz nula, como o nome já está dizendo, todos os elementos da matriz são o quê? São iguais a zero. A matriz nula, pessoal, a gente representa pela letra O, né? E a matriz nula, ela não precisa ser quadrada. A gente percebe também que a matriz nula é o que a gente chama de elemento neutro da adição. Né? O que é o elemento neutro? A gente aprendeu lá atrás mesmo, quando a gente estava começando a se entender por gente, que elemento neutro nada mais é do que aquele elemento, né, que ele não vai mudar o valor da operação. Então, 2 mais 0.
2 mais 0 é 2. Então, 0 é o elemento neutro da soma e da subtração. 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, esse 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, a matriz de identidade que a gente viu agora há pouco, ela é o elemento neutro da multiplicação de matrizes, assim como a matriz nula é o elemento neutro da soma de matrizes. Então, está aqui, ó. A matriz nula, como eu estava falando para vocês, ela não precisa ser uma matriz quadrada, tá? Então, essa daqui tem, por exemplo, 3 linhas e 4 colunas. Então, é uma matriz 3 por 4. A gente costuma representar a matriz nula pela letra O, ok? Então, a matriz O, de uma forma geral, a matriz M por N. E duas matrizes são ditas iguais, quando o quê? Quando seus elementos correspondentes são iguais, né? Então, essa matriz é igual a essa outra matriz aqui. Por quê? Porque seus elementos correspondentes, ó, primeira linha, primeira coluna, ó, 2 e 2 são iguais, ó. Primeira linha, segunda coluna, menos 1 e menos 1 são iguais, ó. Terceira linha, segunda coluna é igual ao elemento da terceira linha, segunda coluna da outra matriz, ó, raiz de 2, raiz de 2, né? Pelo amor de Deus, essas duas matrizes são o quê? São iguais. O que é a transposta de uma matriz? A transposta de uma matriz, você vai trocar, né? Você vai trocar a linha por coluna. O que antes era linha vai virar coluna. O que antes era linha vai virar coluna. Então aqui, ó, 2, 1, 2, 1 não é linha, vira coluna na transposta. 0, 3 não era linha, vira coluna na transposta. Menos 1 e 4 não era linha, vira coluna na transposta. De tal forma que uma matriz que antes era 3 por 2 passa a ser, então, 2 por 3. Né? Uma matriz que antes era 3 por 2 passa a ser, então, 2 por 3. Tá? Isso aqui a gente chama de A transposta. Galera, cadê vocês? Tá aqui vocês, tá? Não é A elevado a T, tá? Não é A elevado a T. É somente o quê? Matriz transposta, tá? Matriz transposta. Matriz transposta, lembra, eu pego a matriz, não precisa ser quadrado, tá? Eu tenho matriz transposta tanto de retangulares como também de quadradas. Né? A gente entende por uma matriz retangular que ela é uma matriz que tem a quantidade de linhas diferente da quantidade de colunas. Né? A matriz quadrada é a matriz que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Enfim, eu tenho transposta de ambos os casos. Então, o que é que vai ser transposta? Eu vou pegar a linha da matriz e vou transformar em coluna de outra matriz. Eu pego a linha de uma determinada matriz e transformo em coluna de outra matriz. Então, linha vira coluna, linha vira coluna, linha vira coluna. Ok? Vamos lá. Voltando que ainda tem coisa. Então, tá aqui. Existe um caso que a gente chama de simétrica, é quando a sua transposta é igual à matriz que deu origem. Né? Então, matriz A, 1 e 3, 3 e 2, daqui ela transpõe a matriz 1, 3, 1, 3, daqui, ó, que era linha virou coluna, 3, 2, o que era linha virou coluna. Opa! Nós temos aqui a mesma matriz. Quando isso acontece, a gente chama de simétrica, né? Tá aí, a matriz A é igual à sua transposta. A antissimétrica, quando A transposta, vai ser igual a menos A. Como assim, professor? Menos A? Você vai trocar os sinais de todos os elementos da matriz, né? Cuidado com o jogo de sinal. Né? Cuidado com o jogo de sinal. Lembra, tá? Lembra daquele joguinho de sinal, né? Mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais, tá? Lembra aquele joguinho de sinal lá de trás.
E aí, ó, deixa eu girar aqui para aumentar. Então tá aqui, ó. O que era linha virou coluna, o que era linha virou coluna, o que era linha virou coluna. Só que tem um detalhe, ó. Mais 0 ou menos 0, tanto faz, ó. 2 virou o quê? Menos 2. Menos 3, ó. Menos com menos, mais, então vira 3. Menos 2 virou mais 2, 0 tanto faz. Menos 1 virou mais 1. 3 virou menos 3. 1 virou menos 1. E 0 tanto faz, continua 0. Ou seja, os elementos da matriz transposta é o oposto da matriz original. Quando isso acontece, a gente chama de matriz antissimétrica, ok? Vamos lá, indo para a adição de matrizes. Para somar duas matrizes, galera, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, tá? Para somar duas matrizes, eu preciso o quê? Eu preciso que as duas matrizes tenham o mesmo tamanho. Para somar duas matrizes, eu preciso que as duas matrizes tenham o mesmo tamanho. Uma outra coisa que na hora que eu vou somar matrizes, eu tenho que somar elementos correspondentes, né? Dado que eu tenho duas matrizes A e B, eu preciso, na hora de somar elementos correspondentes. Então, eu tenho que somar o A1 de uma matriz com o B11 da outra matriz. Eu preciso somar o A12 de uma matriz com o B12 da outra matriz. Como assim, professor? Aqui, ó. 1 mais 0 dá 1. Menos 1 mais 4 dá 3. 4 mais menos 2, né? Ó, mais com menos dá menos. Então, 4 mais menos 2 dá 2. 2 mais 1, 3. Perceba o quê? Perceba que eu estou somando os elementos correspondentes, né? Ó, correspondentes. Ó. 1 menos 1 mais 4 dá 3. Ó. 0 mais 5 dá 5. 5 mais 0 dá 5. Ó. 1 mais 0, 1. 4 mais menos 2 dá 2. E 2 mais 1 dá 3. Eu tenho que somar elementos correspondentes. Ó, correspondentes. Primeira linha de 1, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna de um, mais a primeira linha, primeira coluna do outro. Tá? Percebo que também, que quando eu terminar de somar essas matrizes, o resultado da matriz, ela vai ter o quê? Vai ter a mesma quantidade de linhas e colunas das matrizes que você somou. Então, se você somou duas matrizes 3 por 2, o resultado da matriz também vai ser, da soma dessa matriz vai ser também 3 por 2. Tio, professor, é sempre possível somar duas matrizes? A resposta é não. Por quê? Porque eu só posso somar duas matrizes se ela for de mesma ordem, ou seja, do mesmo tamanho, ok? Só posso somar duas matrizes se ela tiver a mesma ordem, ou seja, o mesmo tamanho. Se as matrizes tiverem tamanhos diferentes, eu não tenho como somá-las, ok? Se as matrizes tiverem tamanhos diferentes, eu não tenho como somá-las. Já a multiplicação da matriz por um escalar, tá? Galera, quando eu falo de multiplicação, quando eu falo da multiplicação de uma matriz por um escalar, tá? Eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que eu vou multiplicar a matriz como um todo por um número real qualquer. Tá? Então, eu posso multiplicar todos os elementos da matriz por 2. Eu posso multiplicar todos os elementos da matriz por menos 3. Eu posso multiplicar todos os elementos da matriz por 1,5. Tá? Então, estou fazendo o quê? Estou pegando aquela matriz e multiplicando por um número escalar. Tá? Um número inteiro, ou um racional, na verdade. Pode ser um racional, tá certo? Qualquer. 1,5, como eu falei para vocês. 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 é 1 que
1 sobre 2 é um racional, né? Então vamos lá, voltando. Então, galera, ó, multiplicação por escalar, entendo por escalar um número real qualquer, tá? Então, multiplicando todos os elementos da matriz por este número. Então, quando eu vou multiplicar menos 2, né? Menos 2 vezes essa matriz aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cada elemento da matriz, eu vou multiplicar cada elemento da matriz por menos 2. Então, vai ficar o quê? Menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 10, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes menos 3, tá? Esse pontinho, pessoal, ele era para estar um pouquinho mais em cima, tá certo? No meu PowerPoint, não deu para colocar mais em cima, tá bom? Mas entenda que esse pontinho está mais em cima, representando aqui a multiplicação, ok? Então, vamos lá. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 2 vezes 10 dá menos 20. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E aqui, ó, menos 2 vezes menos 3, menos com menos vai dar mais, né? Menos com menos vai dar mais. Então, 2 vezes 3 vai dar igual a 6. Está aqui a minha multiplicação pelo meu escalar, né? Ou seja, eu estou fazendo o quê? Está aqui a minha matriz A. Está aqui a minha matriz menos 2 vezes A, tá? É essa representação aqui que vai aparecer para mim se eu tiver, por exemplo, uma equação matricial, né? Uma equação matricial. Então, quando eu vejo aqui menos 2 razão, desde que, claro, né, a razão seja uma matriz, eu vou entender esse menos 2 razão como sendo a multiplicação da matriz A pelo quê? Pelo escalar menos 2, ok? Tranquilo? Agora, multiplicação de uma matriz por uma outra matriz. E aqui eu preciso muito, muito mesmo da atenção de vocês. Vou até beber uma água. Tá? Multiplicação de uma matriz por matriz. Condição, tá? Vamos ler juntos. Vamos ler juntos, escute o que eu estou lhe falando. Só podemos efetuar o produto de duas matrizes. Só podemos efetuar o produto de duas matrizes A, M por N e B, L por P, se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Tá? De novo, ó, só podemos efetuar o produto de duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então, N, ó, N tem que ser igual a L, tá? N tem que ser igual a L. E aí, a matriz C, a qual eu represento por AB, porque AB, esse AB está junto aqui, porque nada mais é do que a multiplicação da matriz A pela matriz B. Será de ordem M por P, ou seja, eu vou pegar a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Então, o produto, né, o produto, o que é o produto? É o resultado de uma multiplicação. Então, o produto nada mais é o quê? O produto vai ser o quê? Uma matriz de ordem M por P. Vamos para o exemplo. Eu tenho uma matriz A, 3 por 2, e tenho uma matriz B, 2 por 2. Eu posso multiplicar essa matriz? Posso. Por quê? Porque qual é a condição para fazer a multiplicação de duas matrizes? Que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Então, tá aqui, ó.
Então, tá aqui, ó. Duas colunas da primeira, duas linhas da segunda. Como que vai ser essa multiplicação? E aqui eu preciso muito da atenção de vocês. Eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna e depois multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Eu primeiro multiplico a primeira linha pela primeira coluna e depois eu multiplico a primeira linha pela segunda coluna. Então vamos lá. 2 vezes 1 mais 1 vezes 0. Acabou a primeira linha com a primeira coluna, então passa para a próxima. 2 vezes menos 1, está aqui, ó, mais 1 vezes 4. Acabou a multiplicação com a primeira linha, passa para a segunda coluna. Perdão. 4 vezes 1 mais 2 vezes 0. 4 vezes menos 1 mais 4 vezes 2. Opa! Ah, que eu troquei aqui, tá? 4 vezes menos 1 mais 2 vezes 4, tá? Então, repetindo aqui, ó. 4 vezes 1 mais 2 vezes 0. 4 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. Termina com a segunda linha. 5 vezes 1 mais 3 vezes 0. Tá aqui. 5 vezes menos 1 mais 3 vezes 4. Ok? Fazendo essas operações, ó. 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 0 dá 0. 2 mais 0, 2. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, né? 1 vezes 4 dá 4. Menos 2 mais 4, 2. 4 vezes 1 dá 4. 2 vezes 0 dá 0. 4 mais 0, 4. 5 vezes 1 dá 5. 3 vezes 0 dá 0. 5 mais 0, 5. 4 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes 4 dá 8. Menos 4 mais 8, 4. 5 vezes menos 1 dá menos 5. 3 vezes 4, 12. Menos 5 mais 12 vai dar igual a 7. Está aqui o produto. Está aqui o produto da minha multiplicação entre essas duas matrizes, né? Nós temos aqui o produto da primeira linha pela primeira coluna, gera o elemento C11. Ó. Perceba isso. Ó. O produto da primeira linha com a primeira coluna, você vai ter o C11. Ó. Primeira linha com segunda coluna, você vai ter o C12. Escuta, ó, escuta. Ó. Segunda linha com primeira coluna, você vai ter o C21. Segunda linha com segunda coluna, você vai ter o C22. Terceira linha com primeira coluna, você vai ter o C31. E terceira linha com segunda coluna, você vai ter o C32. Né? Entendeu, galera? Pessoal, outra questão aqui. Apesar da gente poder fazer, a gente achar que... achar não, né? Apesar de 2 vezes 3 ser igual a 3 vezes 2, né? Em ambos os casos vai dar 6. A vezes B é diferente de B vezes A, tá certo? A matriz A vezes a matriz B, em geral, é diferente de B vezes A. Pode ser que dê igual? Pode ser que dê igual. Se der igual, foi aquele caso, tá? Foi aquele caso que deu igual, ok? Muito cuidado com isso. Voltando aqui para a gente encerrar a nossa aula. Então,
Pode ser possível efetuar A vezes B e pode ser que não seja possível efetuar B vezes A. Por quê? Inverte aqui, ó. Inverte aqui a situação. A quantidade de colunas ficaria diferente da quantidade de linhas, então acabou. Isso aqui é a minha condição, eu não teria como fazer essa multiplicação. Então esse exemplo aqui eu só consigo fazer A vezes B. Eu nunca vou conseguir fazer, nesse caso aqui, B vezes A. Então, observa que a gente multiplica ordenadamente os termos, ou seja, multiplicamos o primeiro elemento, né, né, com o elemento da primeira coluna e assim por diante. O primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da primeira coluna. Ok? Então, galera, sugiro que vocês treinem bastante a multiplicação de matrizes, tá? Revejam esse vídeo. Revejam esse vídeo. E façam também esses exemplos aqui, ó. Vou dar um tempinho para vocês. Assim como eu falei com vocês na primeira aula. Dá um tempinho. Né? Pausa o vídeo ou tira o print e resolve. Exemplo 2. Pausa o vídeo ou tira o print e resolve. Ok? Exemplo 3. Pausa o vídeo ou tira o print e resolve. Ok? Galera, só atenção aqui, tá? A menos B é semelhante a A mais B, ok? A menos B é semelhante a A mais B. Você só tem como fazer a soma ou a subtração dessas duas matrizes, né, se ela tem o mesmo tamanho. Nesse caso aqui, sim, tem a mesma ordem, né? Exemplo 4. Pausa o vídeo e tenta fazer. Exemplo 5. Pausa o vídeo ou tira o print e tenta fazer. Ok, galera? Então, pessoal, por essa aula foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, galera, vai no AVA, tira dúvida, assiste todo o material, lê todo o material, que com certeza lá na frente vai compensar, ok? Por hoje é isso, valeu, um forte abraço e até a próxima com determinantes, viu? Determinantes, faltam só mais 2 aulinhas, determinantes e sistemas lineares, ok? Então valeu, galera, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.